Olá, pessoal, tudo bom? Com mais um dos nossos webinars que estamos fazendo aí da nossa sessão de webinars com o nosso time, com o nosso Dream Team, né? Aí dos Estados Unidos, todos empresários brasileiros que moram e atuam nos Estados Unidos. E hoje nós vamos estar aqui numa conversa com uma expert na área de recursos humanos, onde vai estar passando para a gente aí como vai funcionar lá quando nós chegarmos lá para fazer trabalhar nos Estados Unidos, levar os nossos negócios para os Estados Unidos. Então, para a gente poder conhecer a área de recursos humanos, as contratações, como que a gente põe o pessoal para trabalhar lá. Então, eu vou estar aqui passando para vocês hoje a presença da Danila Palmieri, onde ela vai estar aqui se apresentando para a gente aí. Seja muito bem-vinda, Danila. Olá, tudo bem? Obrigada, Rogério. Obrigada, pessoal. É um prazer fazer parte desse Dream Team, né, formado aí pela BACC e pela Weave Infinity, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre recursos humanos, né? Um asset tão importante aí se a gente quer trazer o nosso negócio para os Estados Unidos. Então, antes de nós começarmos com as nossas perguntas, que alguns empresários que estiveram com a gente nas nossas apresentações aqui no Brasil, oferecendo essa consultoria para poder ver quem está querendo levar ou expandir seus negócios para os Estados Unidos, fala para a gente um pouquinho aí da sua experiência, quanto tempo você está no mercado americano aí, fala para a gente um pouquinho disso daí. Bom, Rogério, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 12 anos, tá? Eu sou, na verdade, engenheira, mas eu foquei a minha carreira nesses últimos 13 anos na parte de gestão de pessoas. No Brasil, eu tive, enfim, uma experiência bastante grande na área de aquisições de empresas, na área de melhoria de processos, na área de auditoria interna, na área, enfim, de avaliação de performance e desenvolvimento da liderança. E eu acabei escolhendo ir para a área de RH depois de uma aquisição que a empresa onde eu trabalhava, ela fez. E eu trabalhei alguns anos na operação, lá eu era responsável por toda a parte de gestão de qualidade, melhoria de processos e de performance. E quando eu voltei para o corporativo da empresa, eu escolhi ir para a área de desenvolvimento da liderança, porque para mim, pessoas é uma paixão, eu sempre geri equipes, tenho aí o orgulho de falar que os meus pupilos, meus estagiários, trainees, hoje aí estão em posições de liderança, cresceram na sua carreira. É um orgulho para mim ter tido eles como parte da equipe. E há 12 anos atrás, eu me mudei para Atlanta, sempre estive em Atlanta, né, nos Estados Unidos, e resolvi empreender. Né? Quando eu vim para cá, vim expatriada com meu marido, e aí resolvi empreender, né? E nessa de empreender, eu montei a Connect Solutions com foco em ajudar, né, empresas brasileiras a entrarem no mercado americano formando as suas equipes. Né? Então, apoiando desde no meu planejamento, porque a gente precisa fazer um planejamento, certo? Entender que posições eu vou contratar, onde eu vou contratar, quanto que o mercado está pagando, né? O mercado, a dinâmica de mercado aqui nos Estados Unidos é uma dinâmica de mercado diferente do Brasil, né? Esse último ano aí, o governo do Biden foi o governo que teve as menores taxas de desemprego do país nos últimos 40 anos. Então, imagina a dificuldade de a gente achar pessoas para trazer para a nossa operação. Então, essa parte estratégica, até antes da gente trazer a operação, é importante a gente estudar essa força de trabalho, entender as compensações, né, os salários, os benefícios, a legislação, para fazer um planejamento bem adequado
um orçamento bem adequado para quando a gente iniciar as operações, a gente sabe do investimento inicial que a gente tem que fazer na equipe. Então dá para ver aí uma experiência notável. Acho que aquela pergunta mesmo que 100% de todos os empresários que tiverem que contratar, qual é a diferença entre contratar no Brasil e contratar nos Estados Unidos? Explica para a gente aí, por favor. Legal. Então, vamos começar um pouquinho com... Aqui não existe a CLT, né? No Brasil, a gente tem a CLT, que é uma legislação federal que dá todos os guidelines, né, de um contrato, de um relacionamento empregador-empregado. Aqui nos Estados Unidos, começando, cada estado tem a sua particularidade, né? Cada estado aí tem a sua legislação trabalhista, sendo mais restritiva, menos restritiva, começando, às vezes, com um funcionário, às vezes, a partir de 50 funcionários, enfim. Então, já começa por aí. A gente vai abrir uma empresa na Geórgia, eu preciso entender a legislação trabalhista na Geórgia, por exemplo, né? E o que eu tenho que ter ao contratar pessoas. Depois, a forma que a gente faz o processo de contratação dessas pessoas, começa até na entrevista e como eu publico a minha vaga, Rogério, porque existe aqui uma lei antidiscriminação dos candidatos que buscam um emprego. Então, na própria divulgação dessa vaga, eu preciso ser bem, especificar bem o que eu estou procurando, de uma forma que eu não vou deixar aquela vaga de uma forma que eu falar, isso não serve para mulheres, isso só serve para homens, ou vice-versa, para pessoas mais jovens, ou para pessoas mais velhas, então eu tenho que tomar cuidado com isso ao divulgar as vagas. Depois, no momento da entrevista, no Brasil, o que mais a gente gosta de fazer quando a gente vai entrevistar alguém? Conhecer a pessoa, né? A gente gosta, você é casado, você tem filho, você gosta de cachorro, que time que você torce? Pô, você é corintiano, cara? Não, né? E brinca com os corintianos, enfim. Então, a gente tem ali, gosta de fazer essas perguntas de cunho pessoal. Onde você estudou? Né? Onde você mora? Enfim, aqui nos Estados Unidos, isso é proibido. A gente tem que focar diretamente naquilo que é importante para a função. A experiência, a formação, né, a indústria que a pessoa vem, o que eu preciso de competências, o que eu preciso, enfim, de experiências no trabalho dela, para ela poder contribuir. Então, eu não entro nessa parte particular da vida das pessoas. É difícil para os brasileiros, eu já tive cliente que eu entrei com ele na entrevista, e aí ele começa, Danila, que legal, onde você mora? E eu começo o text, né? Eu começo a mandar mensagem, não faz essa pergunta. Quantos anos você tem? Não, pelo amor de Deus, a gente não pergunta na idade das pessoas aqui. Então, essas são algumas nuances no processo de recrutamento e seleção, antes mesmo de trazer as pessoas dentro da nossa organização. Então, a gente tem que tomar aí alguns cuidados, né? Na estratégia de divulgação, na forma que eu divulgo e ao fazer as entrevistas. E também, outro ponto, as entrevistas geralmente começam com uma ligação, né? O que a gente fala de discovery call, onde eu vou pegar o candidato, vou ligar para ele, telefone, 10 minutinhos ali, só para entender um pouco do que está no currículo dele, e falar, ok, acho que esse candidato me parece ter experiência, me parece ter as competências que eu preciso. E aí que a gente vai para uma entrevista online, né? Se a pessoa está fora ali de onde está o trabalho, ou presencialmente, e aí vai para um bate-papo um pouquinho maior, de 30 minutos, 40 minutos, assim, no máximo 1 hora, se as coisas forem andando. Porque aqui nos Estados Unidos a gente é bem objetivo.
né? Vai direto ao ponto, faz as perguntas que tem que ser feitas para descobrir o que a pessoa tem em termos de experiência, em termos de competências para aquela posição. Ótimo. Bom, hoje nós estamos também com a presença aqui do nosso diretor comercial da Wave Infinity, né, o Gabriel Ribeiro, e tenho certeza que ele está com algumas perguntas aí também, né, Gabriel? Passa aí para a nossa querida Danila aí para ver o que você tem aí de perguntas dos nossos empresários aqui. Olá, Rogério. Olá, Danila. É um prazer estar participando desse webinar, mais um webinar para a gente poder trazer mais conhecimento e também tirar, né, dúvidas dos nossos clientes e empresários aqui do Brasil que querem empreender ou dolarizar uma parte do seu patrimônio. Danila, e aí nos Estados Unidos, qual que é a diferença entre contratar um funcionário e contratar um terceiro para a sua empresa? Bom, contratar um funcionário, ele vai seguir as regras, né, da legislação trabalhista, é o que a gente chama aqui de W2, né, então a gente vai aplicar, ele vai ser um funcionário, como a gente tem aí no Brasil, né, eu contrato um funcionário, então ele está dentro das regras da CLT, aqui a mesma coisa, a gente vai fazer um contrato de trabalho com esse funcionário, que geralmente é um contrato que a gente chama de at will, e o que significa at will? Significa que eu posso demitir a qualquer momento, por qualquer razão, e o mesmo funciona para o funcionário. Ele pode pedir demissão, sem dar qualquer motivo, a qualquer momento. Apenas alguns estados, acho que são 5 estados ou 7 estados, eu não tenho eles de cabeça, mas eu posso mandar para vocês depois, né, que não tem esse contrato at will. A maioria dos estados tem. Então, dá essa liberdade, essa flexibilidade para o empregador e para o empregado. E para esse, tendo empregado, ele vai ter direito aí a alguns benefícios, né? Pagar os impostos trabalhistas, etc, etc. E o funcionário terceiro é o que a gente chama de contractor, que é o 1099, ou seja, ele vai prestar um serviço para mim dentro de um determinado escopo, e eu vou pagá-lo por aquele serviço. Vamos supor, é a mesma coisa de vocês contratarem a Danila para ser a sua gerente de RH da tua empresa aqui nos Estados Unidos. A Connect fornece esse serviço, como se eu fosse a sua gerente de RH. Você vai me pagar quando eu te apresentar uma nota, um invoice dos serviços, das horas, da consultoria, do apoio que eu prestei. E eu vou recolher todos os impostos que eu tenho que pagar. Então, é uma relação de uma terceirização daquele processo, né? Aquele contractor que a gente chama, ou aquele terceiro, ele vai te prestar um serviço dentro de um determinado escopo. O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, é que eu contrato aquela pessoa e ela trabalha 100% do tempo para mim. Se eu tiver uma auditoria trabalhista, eles podem falar, poxa, a Danila, ela só trabalha para o Rogério, só trabalha para o Guilherme, ela só faz as coisas, ela trabalha das 8 às 5 da tarde. O Rogério é que determina as funções que a Danila tem que fazer, as atividades que a Danila tem que fazer. Opa, porque o contractor, ele não tem aquela obrigação de ir aí trabalhar das 8 às 5, fazer hora de almoço igual aos funcionários. Se eu controlo o que esse contractor, o que esse terceiro faz, eu posso criar um vínculo dizendo, opa, ele então não é um contractor, ele é um funcionário, então ele deveria estar na tua folha de pagamento. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com essas nuances, mas a gente pode contratar as pessoas como terceiras, né? E eu sempre falo, vamos fazer um contrato direitinho, qual é o escopo de trabalho, quais os resultados que aquela pessoa tem que entregar, e a gente tem que tomar cuidado, se não sou eu que controlo o trabalho dela, dizendo, olha, você tem que estar aqui de terça, de quinta, das 8 às 5 da tarde, então tem algumas nuances aí que a gente precisa prestar atenção. Mas a gente tem essas 2 categorias de contratação dentro das empresas. Muito interessante essa forma que até eu já tinha ouvido falar desse contrato at will, e aí às vezes a gente acaba ouvindo e não entende bem como é que funciona, as particularidades, muito interessante.
as diferenças, Danila, entre gerir uma equipe americana e gerir uma equipe brasileira. Então, vamos lá, o cara tem uma equipe americana, com funcionários aí, mesmo que sejam brasileiros, mas já estão aí já aculturados, né? E então, assim, é uma equipe americana, e qual que é a diferença? Ele está acostumado aqui, chegar aí, gerir uma equipe já com cultura diferente. Explica para a gente aí. Olha, Rogério, eu te digo que essa parte, para mim, é um dos maiores desafios dos líderes que vêm abrir suas operações aqui nos Estados Unidos. Por quê? Bom, legislação trabalhista a gente entende, a gente contrata pessoas que nos ajudam, a gente faz os contratos, a gente determina as políticas, as regras, os códigos de conduta, como os processos, como as coisas vão funcionar. Mas a gente tem, na nossa cabeça, uma forma de gerir as equipes no Brasil, certo? E, geralmente, a gente está bem acostumado, e nós, brasileiros, nós somos pau para toda obra, certo? Quando a gente está ali trabalhando, pô, Danila, você é a gerente de RH, você é responsável por X. Mas você fala, Danila, olha, eu preciso da tua ajuda aqui, a desenhar esse processo junto com o pessoal da área Y. E o que a gente faz? A gente vai lá, a gente ajuda, a gente trabalha além das horas, enfim, aqui não é bem assim, né? Eu falo que no Brasil a gente veste a camisa da empresa, né? E nos Estados Unidos a gente tem mais uma relação transacional. Você me contratou para isso, você vai me pagar, né? E, enfim, e isso vai... e é isso, eu vou prestar aquele serviço o melhor que eu puder, mas se você chega para mim assim, olha, Danilo, hoje é segunda-feira, 4 horas da tarde aqui em Atlanta. Pô, Danilo, eu preciso que você fique aqui, porque preciso da tua ajuda em A, B, C e D. Não se surpreenda se a pessoa virar e falar assim, Rogério, sinto muito, hoje eu não posso ficar. Se você tivesse me avisado antes, eu me programaria, mas eu tenho que sair para buscar meu filho, ou, olha, não, meu filho tem aula disso, eu tenho que levá-lo, ou ele tem uma apresentação, ou não te dá explicação nenhuma e te diz, Rogério, infelizmente, eu não posso ficar. As diferenças aí. Bom, continuando então, muito legal as formas que temos aí opções de contratar, como gerir os funcionários, realmente é bem diferente voltado aqui para o Brasil. Eu concordo que aqui realmente a gente veste a camisa da empresa, mas entendo também que para o americano o combinado não sai caro. Então, se você me avisa, eu vou ali, vou cumprir com a minha palavra, né? Então, é muito importante, eu acho muito interessante isso. E o que eu preciso prever no meu orçamento em relação a salário e imposto, antes de eu contratar um funcionário nos Estados Unidos? Geralmente, Gabriel, eu falo para o pessoal fazer uma pesquisa no mercado, né? Eu já ouvi cliente falar assim, poxa, como que eu vou pagar $100 mil para o engenheiro, se eu não pago, hoje, quase R$600 mil, né? Para o meu diretor aqui no Brasil. Então, gente, quem converte não se diverte. Não adianta. O mercado, se aquela posição, naquela experiência, etc., o mercado paga 100 mil, ninguém vai trabalhar para você por 20 mil, concorda? Então, a gente tem que entender isso. Então, fazer a pesquisa de mercado, entender o que o mercado oferece. E a gente pede para o pessoal, Gabriel, calcular o seguinte, em cima do salário, eu estou falando salário anual, tá? Porque outra coisa, a gente aqui pensa no ano. No Brasil, a gente pensa no salário por mês. Aqui, a gente fala de salário anual, né? As pessoas sempre vão falar de salário anual. Né? Você fala, vou te pagar $5 mil por mês. A pessoa vai lá, 5 mil vezes 12, né? Então, é sempre a gente falar de salário anual. Então, a gente calcula o seguinte, de 1,2 a 1,4 vezes o salário anual. Então, se eu vou contratar alguém, que vamos arredondar aí para ficar simples, né? Eu vou pagar $100 mil por ano para essa pessoa, a empresa vai estar gastando entre 1,2 e 1,4. Entre 120, esse funcionário vai estar custando entre 120 e 140 mil dólares por ano. Isso vão estar os impostos, né?
o Social Security, o Medicare, enfim, todos os impostos que estão na folha de pagamento, mais alguns benefícios que você queira oferecer. Plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, enfim, que são férias pagas, que são benefícios que o mercado costuma oferecer. Então, isso é importante a gente entender para você poder, ter o seu orçamento realista, tá? A hora que você for lá falar com o teu board, ou como dono da empresa, saber o tamanho do investimento que você vai precisar para criar essa operação aqui, né? Isso esteja bastante realista, tá? Então, essa é a primeira coisa, né? E a segunda é para poder ter uma estratégia de atração desses talentos. Então, vocês imaginam que nesse mercado, que está competitivo, né? Taxa de desemprego está baixa, eu não sou conhecido, né? Eu posso ser uma grande empresa no Brasil, bastante conhecida, mas aqui a minha marca não é conhecida, né? Muitas vezes. Eu preciso abrir esse mercado, então eu preciso ter uma boa estratégia de atração desses talentos, porque eu vou estar competindo, né? Eu vou estar roubando esses talentos de algum lugar, né? Eu tenho que atrair, então eu tenho que entender bem, senão eu não vou conseguir trazer o talento que eu preciso para implementar a estratégia e alcançar o meu objetivo, o resultado que eu estou buscando aqui nos Estados Unidos. Da sua resposta, me gerou mais uma dúvida. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um piso salarial para uma função. Então, um exemplo, o ajudante, o piso salarial dele talvez é R$ 1.600. Aí nos Estados Unidos, existe um piso salarial para uma função ou é tudo baseado nesse estudo de mercado que é feito? Existe um salário mínimo, cada estado tem o seu salário mínimo determinado, então você não pode pagar menos do que aquele salário mínimo hora determinado. E para os cargos que são no exempt, que são os cargos que eu chamo de confiança, eu não pago por hora, eu pago por mês, né? Eu pego 100 mil e divido por 12, né? Ou eu divido por 26 pagamentos, porque aqui é normal a gente pagar as pessoas que a gente chama de bi-weekly, que é uma semana sim, uma não. A gente paga no Brasil as pessoas bi-monthly, que é no dia 15 e no dia 30. Então, são 2 vezes por mês. O bi-weekly é uma semana sim, uma não. Então, tem mês que às vezes eu tenho 3 pagamentos para fazer. Tá? Então, não existe assim um piso. E para esses cargos que são no exempt, que são, né, os cargos aí, vamos chamar de confiança, a gente tem que ter algumas regras ali, que é o mínimo que tem que ganhar por semana, então a gente tem que checar no estado, acho, por exemplo, na Flórida, algo em torno de $600 por semana, então tem que ganhar mais que isso. Depois a pessoa, ela tem que ter atividades administrativas, responsabilidades de liderança, então eu não posso caracterizar um mecânico com um salário anual, geralmente, a não ser que ele tenha aí algumas responsabilidades que não são técnicas, né, que seja de projetos, que seja, enfim, relacionadas à gestão de alguma parte da operação, à tomada de decisão, enfim. Então, aí a gente precisa ver as regras direitinho, para poder, enfim, caracterizar certinho. Mas, geralmente, por hora, tem aí a hora mínima de cada estado. Existe o federal, a hora mínima federal, e existe aí cada estado a sua hora mínima. E é importante também entender que se eu pago por hora, se aquela função eu tenho que pagar por hora, ele tem direito à hora extra. E aí tem direito à hora extra toda hora que vai além das 40 horas semanais trabalhadas. Então, trabalhou mais de 40 horas, eu começo a pagar 1,5 vezes a hora extra trabalhada. Então, a hora extra também, ela se configura aí, ela fica de uma forma diferente que funciona no Brasil também. Então, não existe, mas é de uma forma diferente. Um funcionário que ele está 2 anos na empresa, tira férias, tem 13º também?
Não, gente, não tem 13º. Férias, ele pode tirar férias antes de completar um ano, né? Que é a prática de mercado, ou seja, né? Vamos supor, e outra, que férias são dias úteis, não é igual no Brasil que a gente fala, você tem 30 dias de férias, um mês de férias no ano. Aqui são dias úteis, que podem variar, 10 dias úteis, 20 dias úteis, 15 dias úteis por ano. Tá? E muitas vezes o funcionário já tem direito a tirar alguns dias de férias dentro do ano ali que ele está trabalhando. Né? Então, o que a gente faz? Vamos supor que a gente oferece 20 dias de férias. E aí a gente calcula isso no mês a mês. Quantos dias de férias ele teria por mês? Né? Então, a gente divide 20 por 12, que dá 1,60 alguma coisa. E aí, cada mês ele tem isso e fala, olha, nesse primeiro trimestre você pode ter 5 dias de férias. Né? Então, ele pode tirar essas férias picadinhas. Esse é outra coisa interessante, né? A gente no Brasil está acostumado a tirar 2 semanas de férias, né? Direto, ou 3 semanas. Enfim, aqui o pessoal às vezes tira férias assim. Agora está vindo Thanksgiving, semana que vem. Então, geralmente, as empresas já dão os 2 dias do Thanksgiving, né? Que é a quinta e a sexta-feira. Já está pago, a empresa dá como feriado. E aí as pessoas tiram mais 3 dias de férias, a segunda, a terça e a quarta. Então, ele fica de domingo a domingo de férias, mas conta como férias que ele tirou 3 dias. Então, aqui é muito comum o pessoal tirar 3 dias aqui, 2 dias ali, 1 dia, enfim, ao longo do ano. Né? A não ser que tenha algum evento especial que ele precise ficar fora 2, 3 semanas, mas não é comum o pessoal tirar férias assim direto, o pessoal vai tirando aí ao longo do ano. E, obviamente, né, se a pessoa tem 20 dias de férias no ano, mas ela foi contratada em julho, ela só vai ter direito a 10 até o final do ano. Ou se ela foi contratada em setembro, ela vai ter direito a 5 até o final do ano. Então, ela não pega os 20 dias, né? Aí mudou o ano calendário, janeiro, virou janeiro. 1º de janeiro, começa a contar 20 dias de novo. E aí vai depender um pouquinho da política que a empresa quer adotar. Então, na Califórnia, por exemplo, você é obrigado a deixar rolar dias para o ano seguinte. Vamos supor, você tinha 20, mas você não conseguiu tirar os 20. Então, você pode rolar alguns dias. E aí vai depender um pouquinho da legislação do Estado e também da política que a empresa adota. Né? Tipo, todo mundo, se você não tirou, você perdeu, ou não, os dias que você tirou, você pode levar para o ano seguinte, enfim. Aí a gente tem que desenhar a política e discutir essa política junto com o empresário, junto com a pessoa que vai coordenar a operação aqui nos Estados Unidos. E só para, então, finalizar, eu cheguei no 13º e tal, o funcionário tem 2 anos na empresa, 2, 3 anos na empresa, ele é mandado embora. A rescisão trabalhista é feita igual aqui no Brasil? Tem diferença dessa rescisão? Eles têm fundo de garantia, acho que já ouvi falar que não existe, né? Fundo de garantia, acho que até você falou no início aí. Chegou o dia de pagar, ele pega uma bolada aí, ou não? Praticamente só tem mesmo o mês de trabalho? Essa é uma pergunta. Fala para a gente aí como funciona a rescisão, que depois eu queria saber também sobre... o funcionário que não cumpre, não faz o que precisa ser feito, deixa a empresa na mão, se existe a justa causa, por exemplo, explica para a gente um pouquinho disso aí. Tá, então vamos lá, né? Aqui não existe fundo de garantia, né? Existe o Social Security, né? Que quando a gente se aposentar, né? Igual, eu sempre confundo o INSS no Brasil, né? Então, igual o nosso INSS, que eu vou contribuir, e aí, quando eu me aposentar, eu vou ter minha aposentadoria do governo, mas eu não tenho fundo de garantia, a empresa não paga multa, lembra do at will? A empresa só vai pagar multa, e algumas empresas oferecem o que a gente chama de severance package, que é o quê? Rogério, felizmente, né, vou ter que te dispensar,
mas eu vou te pagar aí 2 semanas de salário, ou eu vou te pagar 1 mês de salário, ou dependendo do cargo, da função, que eu não vou deixar ele trabalhar para minha concorrência, de repente eu vou pagar um pacote mais robusto, maior, por mais tempo, né? Porque ele não vai poder ir para minha concorrência, por exemplo, né? Que a gente fala lá do no compete, e aí tudo vai depender do contrato de trabalho que você fizer, né? Então a gente não tem 13º, não tem FGTS lá, não tem multa, não tem nada, porque é um contrato basicão. Vamos por assim, vou dar a resposta básica. Depois, obviamente, cada estado é um estado, e a gente vai ter que olhar direitinho o contrato de trabalho que foi feito também. Mas, geralmente, você vai pagar ali os dias trabalhados daquela pessoa, tá? E aí, dependendo do estado, você tem que pagar na hora. Na Califórnia, se você for dispensar, eu tenho que já te dispensar e já pagar. Outros estados pode pagar no próximo pagamento, quando eu for rodar a folha, e aí eu já pago a tua rescisão. Ou tem estados que também tem que ser alguns dias depois do término do contrato. Então, a gente tem que entender cada estado, onde vai estar a operação, o que ele exige. Mas, geralmente, se não existe um severance package, os dias trabalhados e as férias, que ele não tirou, né? E aí ele tem direito a receber. Mas, basicamente, é isso. Quando eu mando, né, preciso demitir alguém. E aí as formas de demitir, enfim, às vezes tem estados que a gente tem que mandar alguns documentos. Aqui na Georgia a gente tem que preencher um formulário para o governo por causa do seguro-desemprego. Então, todo funcionário que a gente desliga, a gente tem que mandar esse documento. Por boa prática, eu gosto de mandar um e-mail depois que a pessoa foi demitida, de mandar um e-mail dizendo, olha, a gente sente muito, que a gente tem que te dispensar, e aí você vai receber no teu próximo, e aí a gente especifica um pouquinho no e-mail o que vai acontecer, quais são os próximos passos depois da demissão. E eu acho que essa segunda parte da pergunta, Rogério, que eu gosto sempre, e eu trabalho sempre com os meus clientes, é o que eu chamo de avaliação de performance. Porque a última coisa que a gente quer é que alguém entre com alguma ação contra a empresa falando que se sentiu discriminado. E o que eu quero dizer com isso? Imagina a Danila trabalha para vocês, o Rogério nunca reclamou da Danila, o Rogério nunca foi lá e falou que a Danila estava fazendo um mau trabalho. A Danila chegava atrasada, mas o Rogério nunca se importou, pelo menos não diretamente com a Danila, né? E aí um dia ele vira para a Danila e fala, Danila, contrata a Tio Will, cara, Danila, sinto muito, estou te demitindo hoje. Aí a Danila se sente e fala assim, mas caramba, tá tudo bem, Rogério nunca me chamou para uma conversa, ninguém não me falou nada, que meu resultado não estava bom. Eu já sei por que o Rogério me demitiu. Porque, sei lá, a gente estava tomando um café, e aí eu falei que eu quero ser mãe, quero engravidar o ano que vem. E ele ouviu. Eu acho que é isso. E aí, como é que a gente prova? Então, eu gosto sempre de trabalhar com os meus clientes, que a gente chama de avaliação de performance, ou seja, contratou a Danila, o que eu espero de você? Né? Espero A, B, C, D e E. Tanto fatores comportamentais como resultado, né? Dentro daquela função que eu estou contratando. E a gente ter um bate-papo a cada trimestre. Danila, olha, esse trimestre foi bem, não foi bem, olha, isso aqui está me incomodando, o que está acontecendo que você está chegando tarde, você está com algum problema, a gente pode te ajudar de alguma maneira, como que a gente pode gerenciar isso? Olha, você está fazendo mais hora do almoço do que você deveria, ou eu tenho visto a tua postura desse jeito, não está alinhada aos valores da empresa, enfim. E aí a gente registra funcionário, a gente pode fazer um plano de ação, olha, Danila, então no próximo trimestre, vamos ver aqui como que a gente pode melhorar esses pontos aqui, né? Esses pontos. E aí a gente traça um planinho de ação e vai, enfim, para uma próxima rodada. Se nesse meio tempo a Danila não está cumprindo o plano de ação,
continua com as mesmas posturas, não está legal? Você pode virar para a Danilo e falar, olha, Danilo, sinto muito, você não precisa esperar 3 meses, certo? Não, mas você já fez o teu review, já deu um feedback, não precisa esperar 3 meses. Opa, olha, Danilo. E a Danila vai saber por quê, que ela ouviu, está registrado, né? Tá lá. Eu sempre recomendo também que, quando a gente for fazer feedback, que alguém do RH participe nesse feedback. Então, não vai ser a minha palavra contra a do Rogério, né, naquele momento, certo? Então, eu tenho alguém ali também como testemunha. Então, são algumas nuances que a gente implementa junto com os clientes para proteger a empresa, proteger o funcionário também, né? São práticas que apoiam aí a transparência dos 2 lados, né? Não de um lado só. Acaba acontecendo, por exemplo, de ter, igual no Brasil, o empresário se preocupa muito, até para poder, às vezes, fazer uma justa causa, que não anda nem funcionando muito, mas ele se preocupa em fazer a advertência verbal, depois a advertência por escrito, juntar umas 5. Costuma ter isso daí? Costuma... Sim. A gente sempre recomenda, Rogério, que as operações tenham o famoso Employee Handbook, né, que é como se fosse o nosso código de conduta aí no Brasil, né, um pouquinho do código de conduta mesclado com algumas outras políticas, tá, internas. E esse arcabouço de práticas, vamos dizer assim, no Employee Handbook, um dos tópicos são ações disciplinares, né, que é exatamente o que você está falando. Eu vou lá e falo para Danilo, olha, isso não está legal, falo, né, verbalmente. Depois, a Danila não mudou, eu faço uma por escrito, chamo uma pergunta, né, chamo para uma reunião, faço uma avaliação de performance, aqui também tem. E para demitir por justa causa, aí os procedimentos são um pouco diferentes, você vai ter que dizer por que você está demitindo essa pessoa, essa causa, enfim. Então, fica um pouco mais complicado, mas sim, a lei te dá embasamento para isso, e as tuas políticas também dão. O mercado americano, então, ele se baseia muito, acho que em 2 frases. A primeira, combinado não sai caro, e documentar nunca é demais, né? Então, assim, se eu fui lá e combinei e você não cumpriu, cara, você fugiu do nosso combinado, então eu tenho toda a razão. E se eu não documentei com você o que eu estou falando, que eu estou tratando um problema que eu estou vendo, também não adianta nada. A mesma coisa, eu não estar fazendo nada, né? Eu estou só aceitando aquilo e tomando uma decisão sem pensar, entre aspas, né? Gabriel, eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes, principalmente quando a equipe começa a crescer, porque geralmente, como que as coisas acontecem, né? Ele vai trazer a operação para cá, ele vai expatriar, ou ele mesmo, o dono, vai se mudar para cá, certo? E aí ele muda com a família, ou ele traz alguém de confiança, né, para começar a operação. Então, você começa ali com 1, 2 pessoas brasileiras, tá tudo certo. Aí a gente fala, não, agora a gente precisa crescer a equipe, eu preciso de 10 operadores. Eu não vou trazer 10 operadores do Brasil, eu vou ter que contratar aqui, certo? E aí a gente começa a ter alguns problemas, né, que é exatamente o que você falou, combinado não sai caro. Porque o americano pensa diferente da gente. Vou te dar alguns exemplos que eu tenho de cliente que me liga e fala, Danilo, eu vou ter que mandar embora essa pessoa. Eu falo, por quê? Pô, Danilo, eu chego lá, a pessoa está de braço cruzado e está faltando material e ela não me falou que está faltando material. Essa é a postura. Olha, eu estou aqui para fazer tal serviço, tem que estar todo o material aqui para mim. Minha função não é ir buscar o material. A minha função é que o material esteja aqui e eu faço. Acabou o material? Estou esperando o material chegar. E a gente fica maluco, né? Eu entendo, porque eu ficaria maluca também. Certo? Você está ali pagando por hora. E, peraí, como assim? Você não levanta a mão e vai lá buscar o material? E aí é isso que é o combinado, não sai caro. E eu falo para o pessoal que a gente nunca vai ser americano 100%. A gente sempre vai ter, né,
nossa cultura brasileira, o nosso jeito brasileiro, né? Mas a gente também não vai poder ser brasileiro 100%, a gente vai ter que ensinar os nossos funcionários quais são as nossas expectativas. Então, eu gosto de falar para o pessoal, assim, no onboarding, na integração do pessoal, explica um pouco isso. Olha como a gente vê, entende o outro lado. Porque a gente também não vai mudar a cabeça de todo mundo, não, né? A gente precisa tomar um certo cuidado para não ser acusado de, que a gente chama de harassment, né? De estar passando do limite. Mas de ter essa, né, Gabriel, você pegou bem, tipo, vamos combinar, olha, o que eu espero de você? Então, eu espero, olha, que você, quando termine o material, faz parte da tua função ir buscar, ou faz parte do nosso valor aqui dentro da empresa ser proativo. Então, a gente... Porque senão, tem cliente que eu falo, gente, então vocês vão demitir todo mundo que chegar. Né? A gente vai ter que se acostumar, porque é a cultura, é o jeito de trabalhar aqui. Diferente do Brasil. Então, a gente também precisa se adaptar a isso. E aí, como que a gente pode fazer esse combinado ficar melhor para as partes? Porque é caro a gente contratar. Né? É caro a gente trazer, é caro a gente treinar. Né? E aí, de repente, eu tenho que mandar embora. Então, eu brinco com o pessoal, calma, quando o pessoal vem, eu tenho que mandar embora fulano. Eu falei, peraí, deixa eu entender o porquê. Ah, tá, então vamos lá, vamos conversar com essa pessoa, vamos fazer ela entender a minha expectativa. Porque às vezes é um bom funcionário. É só que ele está acostumado a trabalhar de um jeito e a gente está acostumado a ver o trabalho de uma outra forma. Acho que essa é um negócio que vem sendo uma tendência aqui no Brasil, no qual hoje os benefícios eles estão se tornando mais importantes do que propriamente o salário. Então, porque eu entendo que o brasileiro ele gosta muito de ganhar as coisas e gosta pouco de conquistar. E aí nos Estados Unidos, existe essa questão de benefício? Existe o vale transporte, o vale refeição, o plano médico? Como que funciona isso aí? Bom, aqui, por exemplo, não faz... Estou falando das empresas pequenas, né? Não vamos comparar com a Coca-Cola, com a Delta, com a Home Depot. É outro tipo de jogo, tá? Mas, enfim, o que conta muito aqui e que é muito caro é o plano médico, tá? Então, a gente oferecer plano médico, isso já ajuda, enfim, já é um belo... uma bela ferramenta de atrair as pessoas, né? Quando as empresas são menores. E que é como a gente começa aqui, né? A gente começa pequeno e vai crescendo. Mas, assim, vale refeição? Não, nós não somos obrigados a pagar pela refeição. Isso está no salário. Né? A pessoa vai lá, não tem vale refeição, não tem vale transporte, né? Não tem vale creche, não tem essas coisas. Agora, obviamente, eu falo que essa parte de benefícios está muito atrelado à sua estratégia de atração e retenção dos talentos. Né? Pensem que o mercado aqui é aquecido e que você tem uma relação transacional e que acontece se a empresa do lado for me pagar mais e me dar benefícios que vocês não me dão, eu vou embora. Né? Então, o turnover aqui é alto também. Então, a gente precisa entender isso. Então, basicamente, os principais benefícios que a empresa pode oferecer e que são mais, assim, atrativos, são os planos médicos, e aí entra o odontológico e o oftalmológico também, né, que a gente chama de planos de saúde, né, entra o médico, o odontológico e o oftalmológico. O famoso 401k, vocês já ouviram falar do 401k, que é a previdência privada, igual a gente tem aí no Brasil, onde o funcionário contribui e a empresa também contribui, então aí para aposentadoria e tudo mais. E aí tem alguns outros que vão depender do tamanho da empresa e do estado, que é o Works Compensation, que é o seguro disability, né, se alguém se acidenta e não pode, né, o long term e o short term. Então aí, enfim, depende da indústria, né, que a empresa está inserida, né, e o risco do trabalho que vai ser performado,
e também na legislação do Estado. Mas, basicamente, Gabriel, são esses benefícios, né? Você falar, eu vou dar um vale-refeição, o pessoal vai olhar e falar, vale transporte? Não faz sentido, é melhor você falar, olha, ao invés de eu pagar 60 mil, eu vou pagar 80 mil dólares. E a pessoa é responsável por essas coisas, mas geralmente plano médico e previdência privada são os mais aí que as pessoas se importam, porque eles são bastante caros, e a previdência privada cuida do teu futuro, né? O pessoal aqui é bastante preocupado em juntar o dinheirinho aí para o futuro. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, tem muitas empresas hoje que estão pagando um vale-refeição maior até do que o salário. Então, importante que o benefício está se tornando aqui. Né? Olha, eu ganho um vale-refeição maior que o meu salário. Então, eles se importam muito com hoje aqui, né? Bem diferente, bem legal. Obrigado, tirou minha dúvida. Aqui, imagina. E aqui, eles vão, o que eu falei do anual, ele vai somar tudo. Olha, meu total compensation é 100 mil dólares, mas eu vou ter convênio médico, então vou ganhar mais 20 mil dólares por ano, então eu já vou a 120. Já tem meu 401k, que a empresa contribui 100% do que eu contribuí, então eu já estou ganhando mais 20 mil por ano, né? Arredondando valores aqui, né? Não que seja isso, né? Só como exemplo. Então, minha compensação total não é 100 mil, é 140. Entendeu? Então, eles funcionam, a cabeça deles funcionam desse jeito. E aí, assim, como eu falei, vale creche, essas coisas, vai depender do tamanho da empresa, também vai depender se você quer atrair mulheres, se você quer atrair homens que são jovens, que estão formando a família, e aí esse tipo de benefícios, como vocês sabiam que aqui não tem, por lei, licença maternidade? Não sabia, não. Só existem 2 países no mundo que não tem uma legislação para licença maternidade / paternidade, né? Que é os Estados Unidos e um país da África. Então, geralmente, é a empresa que determina essa política. Aí é outro fator de atração também, é o que eu falo, poxa, quem que você quer atrair para a empresa? São jovens em idade de construir família? De repente, você ter uma política de licença maternidade / paternidade é legal, vai atrair essas pessoas. E, geralmente, o pessoal fica 8 semanas fora. As empresas pagam 8 semanas. E aí tem o tal do FMLA, que aí é federal, que aí você pode ter até 12 semanas aí o governo, mas não são pagos pelo teu empregador. Então, assim, aí essas coisas dependem, eu falo sempre assim, da estratégia de atração e retenção dos talentos que você quer trazer e manter dentro da empresa. Bom, então eu acho que recebemos aí uma chuva de informações técnicas, né, da cultura americana. Então, agradecer aqui a presença da Danila, faz parte do nosso time, né, do nosso time internacional aqui, da BAC, junto com o Evo Infinity, saber que os nossos clientes, os nossos amigos aqui que tiverem interesse em estar levando suas operações para os Estados Unidos vão poder ter essa profissional de peso aí, para poder estar auxiliando nessa empreitada aí. Então, agradecer aqui grandemente pela sua presença, Danila, pelo Gabriel aí. Eu que agradeço, Rogério, Gabriel, obrigada pela oportunidade aí de passar um pouquinho, né, do conhecimento, enfim. Eu digo sempre assim, né, o que eu não sei, eu conheço alguém que sabe e eu sei onde procurar, certo? Não sei tudo, né, obviamente não conheço de todos os estados, 52 estados, a gente vai aprendendo, né, mas eu fico à disposição, enfim, né, de quem tiver interesse aí de saber mais ou de aprofundar um determinado assunto, ou às vezes até de sentar e discutir, né, uma estratégia de como eu vou abrir essa operação e do que eu preciso, enfim,
para abrir essa operação e das pessoas que vão estar envolvidas, das funções, né, e do investimento. Fico à disposição aí em conversar com todo mundo. Então, agradeço bastante aí, Rogério e Gabriel, a oportunidade de conversar um pouquinho aí com os empresários brasileiros que estão pensando em abrir as suas operações aqui nos Estados Unidos. Gostaria de agradecer também, Danila, obrigado por essa aula voltada para recursos humanos aí nos Estados Unidos. Foi muito interessante saber como tudo funciona, realmente muita coisa é diferente daqui do Brasil, e para mim desse webinar fica que o combinado não sai caro e documentar nunca é demais. Então, sempre que eu pensar em empreender nos Estados Unidos, levar qualquer coisa para os Estados Unidos, eu sempre vou lembrar dessas duas frases, porque eu acredito que isso aí se pratica 100%. Então, muito obrigado. Foi um prazer poder estar participando de mais esse webinar e participar desse webinar junto com a Danila aí. Obrigado.